Deus não escolhe os covardes. Bem-vindo a mais um Tempo de Mesa. Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Lucas e estamos aqui com um convidado mais que especial. Fala aí, Vitão. Fala pessoal, eu me chamo Victor, estou aqui participando desse Tempo de Mesa com meu parceiro Lucas, faço parte do ministério aqui da sede, da banda Offer Music, do JQV Brasil. Espero que essa mensagem aqui que vamos trazer possa abençoar a sua vida. E um ano aí que a Offer tá lançando vários hits. Vários, cara. A gente já tem 6 Glória a Deus. prontas, né? E tem que ter mais 6. Tem que ser 12 no total. Glória a Deus. Pessoal, é um ano aqui para a juventude de muito alinhamento com a visão do reino, né, e tudo mais. E a cada mensagem que o pastor Alan tem trazido, tanto no encontro quanto no Sunset, tem trazido um despertar verdadeiramente para a nossa geração, para a nossa juventude como um todo, né? Algo interessante que ele trouxe hoje, que ele até falou, que daqui a pouco iremos falar mais ainda sobre a Vigília de Osasco. Ele falou que para a nossa juventude, o que ele tem visto e o que Deus tem nos mostrado é que estaremos vivendo em um ano como se fosse um processo de 5 anos na totalidade. Então, estamos aí trabalhando, colocando a mão no arado, com a graça de Deus, né? E indo de encontro com a mensagem de hoje, o pastor Alan trouxe uma mensagem muito forte, se tratando do segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículos 9 e 10. E diz o seguinte: depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Aoita, como um dos 3 principais guerreiros, esteve com Davi quando eles desafiaram os filisteus em paz Damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas Eleazar manteve a sua posição e feriu os filisteus até que a sua mão, pelo cansaço, ficou dormente e grudada na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. E qual que foi o ponto principal da mensagem, crucial, assim, que a gente fala, como o missionário fala, né, que chamou a atenção, saltou os nossos olhos? É o ponto de que, enquanto os israelitas estavam recuando, Eleazar não, ele continuou segurando a mão ali, bem cansada, com a espada grudada. Ou seja, muitas vezes, pessoas estarão recuando diante de uma batalha. Mas quando Deus nos entrega algo, a gente tem que segurar a espada, que é a palavra dele, como declara em Hebreus 4:12, a gente segurar firme, uma confissão, aquilo que nós temos visto pela palavra verdadeiramente, e a vitória é certa, né? Fala aí, Victor. E é algo muito interessante, né? Tem muitas pessoas que acabam desistindo de um chamado, acabam retrocedendo porque alguém falou algo para ela, tipo, você não vai conseguir, você não vai avançar. E por que essa pessoa retrocede? Porque de fato a espada dela não estava afiada, que no caso seria a palavra do Senhor. Então quando essa pessoa tem de encontro ali a palavra de Cristo, que confronta qualquer coisa, né, que de fato a palavra entra no coração das pessoas, e quando essa pessoa tem isso como uma arma, né, com a espada, ela consegue avançar todos os obstáculos, ela consegue de fato romper os limites, as barreiras, e de fato não deixar com que essas coisas entrem no coração dessa pessoa. Então de fato a gente tem que segurar a palavra do Senhor, que é a nossa espada, 24 horas por dia. É isso aí. Eu até lembro um pouco de Davi, quando ele foi enfrentar Golias, enquanto o próprio pessoal, até da família dele, estava desacreditando dele, mas Davi, ele tinha uma convicção tão grande no Senhor, que ele foi preparado no passo, ele tinha uma convicção tão grande nas armas que Deus já tinha entregado para ele, que ele foi para cima do gigante, independente do que as pessoas falavam. Entendeu? Então, ponto crucial, nós não recuarmos diante de uma adversidade, independente se as pessoas vão nos deixar. Porque é aquilo, muitas vezes a gente conta com pessoas na batalha. E eu lembro do que diz a palavra no primeiro livro de Samuel, no capítulo 14, versículo 1 e 2, que mostra que Jonatas, ele era filho de Saul, e ele disse pro escudeiro dele que eles iam invadir, no caso, o destacamento dos filisteus do outro lado. E a palavra mostra que Saul e os 600 soldados deles estavam debaixo de uma romanceira. Ou seja, enquanto tem pessoas que estão avançando, que muitas vezes somos eu, você também, e pessoas ao nosso redor que a gente conhece, estamos indo para cima de uma batalha, enfrentando algo no mundo espiritual também, e tem pessoas que estão recuando, ou seja, preferem ficar escondidas. Esse é o símbolo que os israelitas estavam fazendo na passagem do segundo livro de Samuel 23. Eles estavam se escondendo da batalha, em vez de irem para cima. Tanto que a gente vê essa diferença que tinha Davi. Eles tinham soldados dele, mas tinham os 3, né? Eles tinham os 37 valentes dele, mas tinham 3 que se destacavam, que eram pessoas que não tinham medo de ir para cima da batalha. E assim somos nós no mundo espiritual. Muitas vezes surge uma adversidade, às vezes até na família, que familiares vêm desacreditando de você, falando algo contra a sua vida, ou líderes, enfim, que você vê como referência na sua vida, pessoas que se levantam contra você e seu ministério ali sendo usadas pelo inimigo, mas o importante é você continuar avançando. Afinal, a palavra fala que aquele que recua, Deus não tem prazer na alma dele. E eu lembro, mano, que na vigília eu orei por uma pessoa e eu falei, poxa, não é para você recuar.
Deus está mandando você prosseguir. Se você passou por tudo isso e está aqui, foi porque Ele permitiu vir e viu que você é capaz disso, de estar na frente de algo, de assumir algo, né? E foi o que até o pastor falou hoje no culto, né? Falou, é fácil você falar que a gente só delega, que a gente só, faz tal coisa, mas ninguém sabe do processo, do que a gente passa, do que a gente renuncia, né? E ele falou, né? Se você tivesse com a sua espada afiada, é você que estaria no meu lugar. Você tá no lugar da pessoa. Exatamente. Então, é muito importante nós estarmos, de fato, vivendo de acordo com a palavra e andar. A Bíblia fala, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E quando nós, de fato, guardamos o mandamento do Senhor no nosso coração e passamos a viver isso, nós vamos sempre estar com a espada afiada e levantada e pronto para a guerra. Tanto que Jeremias falava já, né? Que maldito é aquele que guarda a espada. Exatamente. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Quando Deus nos entrega uma palavra, algo ali que vai ser o nosso apoio em relação a essa espada, no sentido de nós utilizarmos a arma que Deus tem nos dado, na verdade. Como a gente estava falando de Davi, a gente lembra que quando ele estava no pasto dele, quais foram as armas que Deus deu para ele? Era o cajado e tudo mais. E aí quando Saul vem e traz a armadura para ele poder enfrentar Golias, ele fala, cara, eu não tô acostumado com isso. Então Davi ele utilizou as ferramentas que Deus tinha dado para ele no pasto, que foi no momento de preparo. Ou seja, não despreze aquilo que Deus tem te dado hoje. Essa é a sua armadura, vai nessa fé que a vitória é sua, em nome de Jesus. A gente não pode desprezar nossas renúncias, né? Desprezar o que a gente faz no secreto. E reflete muito no nosso dia a dia, né? O que a gente busca no secreto, o que a gente faz no secreto é o que vai mostrar para o pessoal, para o povo, que de fato eles vão ver que nós estamos prontos para qualquer batalha, porque a nossa espada está levantada, né? Nós estamos a qualquer momento ali com a palavra. Se alguém chegar pedir uma direção, se alguém chegar, o enfermo vir pedir oração, a gente vai curar, vai citar uma parte da Bíblia, um versículo, e é nessas horas que o Senhor nos prova e de fato as pessoas veem em nós que nós estamos preparados para qualquer tipo de situação. E às vezes eu fico pensando, imagina se Jesus tivesse recuado naquele momento que as pessoas muitas vezes querem ser até impedidas de ir para a cruz. Se tivesse recuado, a gente não tava nem aqui agora. Entendeu? E aí entra um pouco no que o pastor falou pra gente, que Deus, ele não tem prazer em utilizar o covarde, não vai usar, ele pode tratar o que tá quebrado, tratar aquela pessoa que nem ele explicou, que tem a visão distorcida, mas o covarde em si, se a gente virar a Bíblia, não tem. Exatamente. Não teve ninguém. A gente vê pessoas assim, que tiveram medo e tudo mais, mas foram pessoas que foram tratadas pelo Espírito Santo. Agora, pessoas covardes que recuaram, é que nem a gente falou de Hebreus, Deus não tem prazer na alma desta pessoa. Então, se você está nos vendo, está pensando em desistir, recuar, se esconder, não faça isso. De fato, se tenha a palavra do Senhor como base para a sua vida, eu tenho certeza que os planos do Senhor irão acontecer sobre a tua vida. A Bíblia fala em Jó 22:28 o seguinte: determinando tu algum negócio, seja firme, e a luz de Deus brilhará em seus caminhos. Quando você determinar algo para a sua vida, você não está recuando, você não está se escondendo, você está se preparando para algo maior. E aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então, não recue, não retroceda, não saia do comodismo, né? Se Jesus te chamar para fora, vá. Eu tenho certeza que as armas já estarão preparadas para você usar conforme a vontade dele. Como diz Paulo, só para finalizar, esquecendo-me das coisas para trás ficam. Exatamente. Vou prosseguindo para o alvo. Né? E aí, até um pouco da vigília que a gente estava comentando, qual que foi sua impressão, o que você achou? Já para a galera aí que está se situando com a agenda que a gente tem na juventude, né? Diversos eventos vêm acontecendo. Sim. E aí, enfim, a gente vai passando de regional em regional. Tem várias vigílias acontecendo, então você que está nos assistindo, não vou lembrar todas de cor, mas ainda vai ter Santo Amaro, Santo André, então tem muita coisa acontecendo. Inclusive, Campinas, siga... né? Também no interior, né? Enfim, siga aí o JQV Brasil, as redes sociais também da igreja, para você estar acompanhando, poder participar destes momentos também, fazer parte dessa família, né? A família da graça, da juventude. E aí você lá no altar ministrando junto com o pessoal da Offer, conta aí pra nós um momento marcante pra você dessa vigília, vocês na palavra, ministração, enfim, o que Deus falou ao seu coração. Enfim, nós comentamos aqui algumas coisas que o pastor tinha pregado, mas uma parte da ministração, na qual depois a Thay, né, a líder dos teens, a Thay pregou, né, sobre os improváveis, né? Ela pediu para eu ministrar 2 canções. Foi até legal que a gente fez até um medley, né, com o pessoal, com a banda. O seu amor por mim, ele me ama. E me ama, né? E de fato, cara, o Senhor tem ciúmes, né? Se você for olhar de fato a letra dessa canção, ele tem ciúme de nós. Ele tem ciúme do seu povo, daqueles que o clamam, daquele que o buscam de fato. E os verdadeiros adoradores. Ele tem ciúme. Jesus tem ciúme da nossa adoração. Ele tem ciúme de você. Então, a qualquer momento que você fica sem buscar o Senhor, você vai sentir um incômodo no teu coração. Você sente, pô.
Você acorda de madrugada, 3 horas da manhã você acha que é pra ir pro banheiro. Não é, Deus chamando pra você orar, pra você de fato se aproximar da presença do Senhor. E teve uma parte da ministração que tem lá, somos sua herança, ele é o nosso galardão. Eu vi muita gente se quebrantando, sabe? Muita gente se quebrantando. E foi forte também, porque a gente percebeu que, voltando um pouco na palavra, a importância de não recuar. Por quê? Ali muitas pessoas não ministraram uma palavra, mas apenas um abraço que trouxe cura para jovens que estavam ali com, muitas vezes, problemas de paternidade, por um problema de alguma carência também, que elas suprem, no caso, no sentido de questões que a gente resolve em Deus, né? Então, assim, que nem você falou, muitas vezes Deus nos levanta de madrugada para orarmos, buscarmos, e aí entra no ponto, pra gente não recuar no sentido do que Deus tem dado para nós. Que a gente vê que quando a palavra fala sobre o servo inútil, por exemplo, no caso na parábola dos talentos, Sim. O servo que ele enterrou, a palavra fala o quê? Que ele teve medo. Ou seja, ele era alguém controlado pelas emoções dele. E aí ele não deixou com que o talento que o Senhor dele tinha dado para ele se multiplicasse. Então no nosso ato, muitas vezes a gente traz cura para a pessoa num gesto, um sorriso, um abraço. Por isso que é importante a gente sempre ser dirigido por Deus. Uma paz do Senhor, né? Exatamente. Diferente. A pessoa chega na igreja, a paz do Senhor, meu irmão, como que você tá? Como foi a semana? Como tá a família? A pessoa chegando na igreja pensando em se matar, mas sai totalmente transformada. Às vezes, claro que a palavra entra, ela transforma, mas às vezes foi porque essa pessoa, de fato, estava ali... Teve que ter uma iniciativa. Exatamente. Nossa. Teve uma paz do Senhor, uma alegria ali. Por isso que nós temos que estar sempre preparados. Né? A gente não pode chegar lá, né? Caramba, eu tô cansadão, mano. Queria estar em casa dormindo, né? Chega alguém, paz do Senhor, mano. Paz, né? A gente tem que estar preparado. E às vezes a pessoa tá pior que você. Exatamente. E é nesses momentos que Deus nos usa, né, cara? A gente tá passando por uma dificuldade, passando um problema, aí chega outra pessoa, pô, tem como você orar por mim? Eu tô passando isso e isso. Eu falei, meu, eu tô passando coisa pior. Você fica até meio tipo assim, irmão, você tem sobre a minha vida. Você não vai querer contar minha história pra você. Mas, de fato, é nesse momento que Deus nos prova. E nesse momento, de fato, a gente vê que nós estamos preparados, né? Com a espada afiada. Porque, por mais que nós estejamos passando por um momento difícil, né? Foi o Senhor que nos escolheu. Então, se Ele nos escolheu, é porque nós vamos estar preparados. O testemunho do pastor Alan da Catarina. Meu, quando ele conta essa história, que ele fala que, por exemplo, ele ali querendo ser pai e tudo mais, né? E por razões naturais, no sentido de... Enfim, um dia ele explica melhor para as pessoas. A esposa dele não podia ovular, não podia ter filhos, né? E aí, pessoas se chegavam para ele, muitas vezes, tipo, sei lá, apresentavam uma criança e tudo mais, e ele no secreto, tipo, chorando. Quantas vezes ele ia dormir chorando, ele e a dona Ana chorando, porque não estavam tendo filhos, porque parecia que nada acontecia. Mas a importância do quê? Se Deus dá uma palavra, a gente prossegue. E aí que nem ele fala, né, que ele tá ali segurando o milagre dele ali de cerca de 6, 7 meses. Então, é que nem a gente tem aprendido. Cara, é importante a gente prosseguir, porque lá na frente a gente vai testemunhar, não importam as lágrimas que nós estamos plantando hoje, no sentido ali no secreto, chorando e tudo mais, da maneira certa, né? Sempre aos pés do Senhor. Sim. Tem até uma música do Israel Soares, né? Que com a nossa lágrima ali, com o nosso choro, é que vai sair coisa boa, né? Vai plantar ali. Nós estamos chorando e ao mesmo tempo regando ali o que nós estamos clamando perante o Senhor, né? Eu estou cuidando aqui do louvor dele. Sim. Então, tipo assim, estou cuidando. É muito bom isso aí. E só ser cantador. Só prega. Mas para o ótimo pregador. Não, para o cantor ser um ótimo pregador, né? Mas é isso, pessoal. Agora a gente faz o encerramento, só para... Calma aí, essa parte vai pro ar? Vai, ele vai colocar a tela preta, certeza. Mas ficou legal, Não, ficou legal. Inclusive, Vitão, tem algum spoiler que você pode citar da banda aí pra galera que tá em casa curiosa, alguma música? Ali, não cantando, né? Mas tipo assim, um trecho, uma frase. Ande sobre a palavra. Só isso que eu vou falar. Ah, tá. E baixa o Spotify no seu celular também, se você não tem. Eita! E pra chamar o pessoal da Alfa pra ministrar, às vezes em algum evento especial de jovens na igreja? O nosso contato direto é pelo Instagram. Você vai lá colocar lá, @alfermusic, com 2 Fs, em inglês. Como é? E @JQB Brasil. O pessoal da equipe, né, da mídia, vai te responder lá, ou até o pessoal da banda, os líderes, né, também, o pastor Alan. Aí ele vai te explicar direitinho, o pessoal da banda vai te explicar direitinho como que funciona, né, para estarmos aí com vocês, para adorarmos junto. Eu tenho certeza que vai ser muito bom a gente conhecer mais uma galera doida que vai morar no céu. Apaixonada por Jesus. Exatamente. Aí. Inclusive, pessoal, novidade na área. Estamos aí também no TikTok, então nos siga lá, @JQB Brasil. Já foi? Tá fazendo o que aqui ainda? A gente vai dar 5 segundos pra você se inscrever lá. Pronto.
O importante é que você foi, se inscreveu, seguiu, E na verdade. compartilhe também. Não só o tempo de mesa, galera, mas também os cortes que a gente faz ali da palavra também. Porque assim, da mesma maneira que nos edifica, a gente crê que também tem poder para edificar outras vidas. Exatamente, isso que eu ia falar, cara. É muito importante. Parece que não. Às vezes tem gente que acha até chato. Compartilhar pra quê? Não. Compartilha. Porque às vezes você pode estar abençoando outras vidas. Alguém que de fato está desistindo da vida, está recuando, retrocedendo, se escondendo. Almas ali pelas você vai estar abençoando outras vidas. E isso, querendo ou não, é ganhar almas para Cristo. Você está fazendo o ID, né? O ID não é só você também sair pelas ruas. É bom, mas uma palavra que você compartilha no WhatsApp, no Facebook, Instagram, TikTok, enfim, pode edificar e mudar de fato a vida dessa pessoa. É isso, amém. Bom, já quero te agradecer, irmão, Mano, por essa participação muito especial. obrigado, cara. Eu fiquei muito honrado de estar aqui com você. Tem uma galera aqui atrás também. Muito obrigado vocês também. Que Deus abençoe a vida de vocês. É isso, pessoal. Esperamos você, ó. Todo sábado temos nosso culto Sunset for Jesus, na Avenida São João, 791. Que horas? Às 4 horas da tarde. E todo domingo também aqui no nosso QG dos Jovens, Avenida São João, 1035, meio-dia e 30. Nós cremos que Deus tem algo novo para sua vida, para sua família, para sua casa, enfim, em nome de Jesus Cristo. Vem pra graça você também. Vem.